Na nossa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as características dos animais, tá certo? Locomoção e a cobertura dos seus corpos, tá bom? Como os animais se locomovem, como eles vão de um canto para outro e também a questão da sua cobertura do corpo deles, seja pena, couro, escamas, tá certo? E os vários tipos que tem para a gente resolver a nossa atividade, pessoal. Que é essa daqui que trata da questão desses exemplos de animais e suas coberturas e seu meio de locomoção, tá bom? Presente no nosso livro de ciências. Vamos lá? Acompanhe o texto e já pensem nessa pergunta logo no início desse texto que vocês vão respondê-la ao final da nossa aula e das atividades que eu passarei para vocês. Aí diz assim, ó, algumas características dos animais. Aí pense nessa pergunta para respondê-la após nossa atividade, tá bom? Olha só, que a pergunta diz assim, ó, todos os animais têm pernas e andam. Pensem aí e acompanhem a nossa atividade, tá bom? Olha o que diz na sequência. Os animais habitam os mais diversos ambientes e podem ser agrupados conforme suas características. Então a gente pode falar dos animais de acordo com suas características, seu físico, se eles são parecidos fisicamente, sua alimentação, como a gente já viu, o meio como eles se locomovem, tá certo? O meio de, de, de sua questão de cobertura dos seus corpos e por aí vai, tá certo? Hoje a gente vê locomoção e cobertura dos corpos. Aí o que é que diz na locomoção, pessoal? Olha só, os animais se locomovem para buscar alimentos, para se reproduzir, para procurar abrigo, né? Para se protegerem de outros animais, entre outros motivos. Então eles procuram, eles saem de um lugar para outro, seja para buscar alimento, né, para poder se alimentar, tá bom? Como a gente já viu, animais noturnos e diurnos, né, eles podem sair à noite ou durante o dia para se alimentar, para se reproduzirem, tá certo? Para procurar abrigo, por exemplo, eles passam o dia caçando e procuram à noite para dormir em um canto, então eles vão de um canto para outro para dormir, para se abrigar, tá certo? Para se proteger de outros animais, eles saem de um canto para outro para se proteger, para não serem pegos por outros animais, tá bom? E os vários motivos. Aí a sequência diz assim: cada animal se locomove de acordo com as características do seu corpo e do ambiente onde eles vivem. Então, o corpo deles é adaptado para aquela característica que eles têm e também para o ambiente onde eles vivem. Então, eles podem nadar, saltar, rastejar e voar, por exemplo. Andar, correr, entre tantos meios de locomoção, pessoal. E temos aqui vários exemplos, né? A gente pode ver tamanhos, comparar tamanhos e meios de locomoção. Vamos lá? Olhem no exemplo do nosso livro. O primeiro exemplo, temos aqui a rã, né? Então a rã aqui, ó. A rã se locomove saltando, né, pessoal? Olha o tamanho dessa rãzinha, ó. Ela tem 4 centímetros, né? O tamanho dela aqui no nosso desenho. Rãzinha pequena, tá bom? Tem várias espécies de rãs. Essa é pequenininha e ela, como todas as rãs, ela precisa saltar para ir de um lugar para outro. Então é um animal que salta, que se locomove saltando. Outro exemplo que temos é das serpentes, né? Serpentes, répteis como jacarés, lagartos e outros animais, eles precisam se rastejar pelo chão para ir de um lugar para outro, tá bom? Os répteis como jacarés e lagartos, lagartixas, outros répteis, eles têm mãos e pés, né, braços e pernas para se apoiarem, que ajudam, embora eles rastejem, mas ajudam nessa locomoção. No caso das serpentes, elas não têm, como no exemplo aqui diz, ó, as serpentes não têm pernas e se locomovem rastejando, né? Os outros eles rastejam, mas também eles têm
os outros membros. Já as cobras, as serpentes, elas não têm pernas e esse rastejar dela acaba sendo de uma maneira diferente, que ela rasteja ao mesmo tempo que ela faz um caminho, né? O jeito dela se mover no chão para facilitar esse andar dela, essa locomoção dela, tá certo? Os répteis, por exemplo, não precisam fazer se moverem do mesmo jeito que as serpentes, mas ambos se arrastam, ambos rastejam, tá certo? Outro exemplo aqui que temos é os peixes, tá certo? Peixes e mamíferos como baleias e outros animais que vivem no mar, eles nadam, tá certo? Eles são aquáticos e se deslocam nadando, né? Eles vivem dentro d'água, então eles precisam nadar para se locomover, para sair de um canto para outro, tá bom? Aí aqui temos esses exemplos dessa espécie de peixe que tem 50 centímetros de tamanho médio, tá bom? São peixes de tamanho razoável, né? 50 centímetros em média dá entre 2 e 3 pares do 3 palmos das mãos de vocês, crianças. É um peixinho relativamente grande, né? E como já falei, a questão dos animais aquáticos se locomovem nadando, tá certo? E temos os exemplos dos que voam, né? O beija-flor, passarinhos, águias, carcará, gavião, eles se locomovem voando, tá certo? Eles precisam voar para ir de um lugar para outro. O beija-flor, por exemplo, essa espécie aqui tem 15 centímetros de tamanho, tá certo? E o beija-flor e outras espécies de aves, elas conseguem pairar no canto, voando. Vocês veem o beija-flor parado, né? Outros conseguem pairar, eles conseguem parar de voar e seguir as correntes de ventos, que a gente vai ver futuramente, tá bom? Mas todos eles usam a questão das asas para se movimentar, para voar e ir de um lugar a outro. Aí temos também, pessoal, a questão da cobertura dos corpos dos animais, tá certo? Aí o nosso textinho diz assim, ó, cobertura do corpo. A cobertura do corpo também varia entre os animais e tem muitas funções. Função dessa cobertura, tá certo? Então, pessoal, por exemplo, para se proteger de impactos, como diz o texto aqui, ó, e auxiliar na locomoção, manter a temperatura do corpo, dificultar ataques de inimigos, são funções, são exemplos de cobertura dos animais, tá certo? Por exemplo, como diz no texto, né? Por exemplo, as carapaças do jabutis, por exemplo, das tartarugas, auxiliam a questão de proteger contra impacto, tá certo? Ajuda a dificultar ataque dos inimigos, né? Porque eles se protegem, tá certo? Por exemplo, temos a questão de auxílio na locomoção, as penas dos animais que voam ajudam nessa questão deles voarem, o formato das penas, o jeito das penas, tá certo? Por exemplo, a questão das escamas dos peixes e das cobras também auxiliam nessa questão. Na cobra se rastejar, a escama facilita, tá bom? E até na questão de proteger-se de outros inimigos e também da questão de atacar também, a camuflagem, tá certo? Por exemplo, os peixes, as escamas deles facilitam esse nadar dele, esse se locomover dentro d'água, tá certo? Entre várias características. Aí no nosso texto diz o seguinte também, ó, os mamíferos, isto é, os animais que mamam, como os seres humanos, têm pelos, estruturas em forma de fios que saem da pele, né? Então, o que a gente tem, né? Olhe para seu braço, para o seu corpo e você vê que temos vários pelos, assim como outros animais que têm pelos, né? Os mamíferos têm pelos, como por exemplo macacos, girafas,
elefantes, né? Aqueles felinos que a gente vê na África, leão, cachorro, gato, tá certo? Os animais que a gente tem, por exemplo, vaca, boi, carneiro, cabra, todos eles têm pelo. A maioria dos mamíferos tem pelo, tá bom? E que ajudam também nessa questão de auxiliar no controle da temperatura da gente, tá bom? Os pelos auxiliam essa questão do controle para os animais e nós humanos ficarmos mais frios ou mais quentes, tá bom? E tantas outras funções que tem essa cobertura da pele por pelo nos mamíferos. E para a gente ver também a questão das penas, né? Como a gente já viu, a questão da cobertura dos animais que voam, né? Essa questão das penas. As penas são encontradas exclusivamente em aves, então só aves têm penas, né? E são fundamentais no voo, como eu falei, elas facilitam essa questão da ajuda no voo, na locomoção deles também, além de protegerem o seu corpo, esquentar, ajudam nessa cobertura, nessa locomoção durante o voo, tá certo? Aí temos os exemplos aqui, né, do nosso livro, questão do tamanho, ó, o sagui, que é um mamífero que tem o corpo coberto por pelos, né, como nós seres humanos, e que tem cerca de 30 centímetros, tá bom? Outro exemplo é a arara, né? A arara é uma ave e tem o corpo coberto por penas. Essa arara aí, do exemplo, a arara azul, ela tem mais ou menos 1 metro, tá bom? De tamanho, 1 metro de comprimento da cabeça à cauda. E temos, para finalizar, a questão dos peixes, né? Peixes como tubarões e as sardinhas, alguns répteis como as serpentes, os lagartos, né? Como eu falei, lagartixas, e outros tipos de répteis, né? Tem essa questão das escamas, né? Tem o corpo revestido por escamas, que são estruturas mais duras, mais rígidas, que ajudam eles a tanto se locomoverem de um canto para outro, quanto se protegerem e usarem essas escamas como camuflagem, como proteção, tanto de ataque quanto de defesa, tá certo? Aí aqui no exemplo, a serpente é um animal que tem o corpo coberto por escamas, assim como o peixe, tá bom? Esse peixe aqui, como já falei, espécie de 50 centímetros de comprimento, e essa espécie de cobra pode chegar a 1,5 m, tá bom? A partir daí a gente vai para a nossa atividade, pessoal, que diz assim, ó, observe os animais. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Que animal é esse, pessoal? Vejam aí, pesquisem, pensem. A gente já estudou questão de animais e vocês já vêm estudando. Coloquem o nome desse animal nessa linha abaixo, tá bom? Um animal que mede mais de 1 metro, 1,20 m, né? Bem grande. Que peixe é esse, pessoal? Pensem aí. Pode medir até 4 metros, tá certo? E, como a gente viu, é um carnívoro, né? Come carne. Que felino é esse? Que pode ter 3 metros de comprimento. Carnívoro também, né? Muito bonito, coberto por pelos, então é um mamífero também. Que ave é essa? Que também é carnívora e pode ter 60 centímetros. É uma ave caçadora e que tem na nossa região. Observem a imagem. E que réptil é esse? A gente já viu aí, né? 45 centímetros de comprimento, essa é outra espécie de réptil, mas vocês sabem o nome dessa espécie, então coloquem o nome dela. Após isso a gente vai para a pergunta. Você conhece esses animais? Escreva o nome deles abaixo das fotografias. Então vocês vão escrever o nome de cada um desses animais abaixo das suas fotos, tá bom? Nessa linha. E depois vocês vão identificar, numerando do 1 ao 4 o que cada um é. Identifique quais animais nadam. Desses animais, o que nada, você vai colocar o número 1 nesse quadradinho deles. O animal que anda, você coloca o número 2. Se tem mais de um animal que anda, você coloca o número 2. Animal que rasteja, você vai colocar o número 3. E animal que voa, o número 4. Sempre nesses quadradinhos aqui em cima da foto da imagem dos animais, tá bom? E depois na C você vai discutir comigo no grupo ou com seus familiares quais desses animais
apresentam escamas, penas, pelos, bico, garras e dentes, tá bom? Então, por exemplo, esse primeiro animal, ele tem pelo, ele tem pena, ele tem bico, garras, dentes. Vejam aí, vocês vão descrevendo, você coloca o nome deles, tal animal. Esse primeiro animal, o que é que ele tem dessas coisas? Ele tem pelos, ele tem penas, escamas, garras? Vejam aí, respondam. O segundo animal, coloquem, ele tem penas, tem garras, tem bico. Terceiro animal, ele tem dentes, ele tem garras, ele tem escamas. Esse quarto animal, ele tem dentes, pelos, garras. E o quinto animal, ele tem escamas, tem dentes, tem garras, tem pelos. Vejam aí o que cada animal tem. Coloquem o nome do animal aqui embaixo e o que dessas características, pergunta na 3, na letra C, o que eles têm, tá bom? Sempre lembrando de, após fazer isso, voltar na nossa atividade lá do comecinho e responder essa daqui, ó. Quantos animais, todos os animais, se todos os animais têm pernas e andam, tá bom? Vocês viram vários tipos de animais, respondam sim ou não, se todos os animais têm pernas e andam, e deem exemplos.